Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui de volta com mais um Manhã com Dados, né? Hoje com um tema bem interessante. Na verdade, algumas pessoas pediram, né? Eu até perguntei quando eu fiz o webinar aqui, eu falei de ferramentas visuais, aí eu mencionei o Canvas de governança de dados, não é? E eu perguntei na hora, pessoal, será que é interessante ou não? E algumas pessoas sinalizaram, então vamos hoje falar sobre ele, não é? Queria agradecer a todos pela presença, não é? Fiquei afastado aí 3 edições, né? Estava envolvido em algumas iniciativas, né? Então tinha que resolver me dedicar bastante aí a algumas iniciativas e não pude estar aqui com vocês, né? Mediar nenhum encontro. Mas agora estou de volta, né? E vou falar aqui sobre o Canvas, né? Antes de começar, passem aqui, não é, a mensagem de vocês, onde vocês estão, né, deem um alô, falem aqui se me escutam direitinho, né, se o áudio tá legal, tudo bem? E nós vamos aqui iniciar o programa, tá? Bom, Wagner, você pode compartilhar a tela, beleza? Todo mundo já enxergando a tela aqui, né? Estou vendo ela aqui na transmissão. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar aqui do Canvas de governança de dados, tá? Eu acredito até que eu falei na última vez que eu falei sobre ferramentas visuais, que ele estava com a versão nova, tá? E aqui é a versão nova, eu vou estar passando aqui um pouco da dinâmica, não é? Como nós construímos, não é? Esse Canvas, e eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá? Então, a minha ideia é começar a preencher aqui, né, todas essas sessões aqui do Canvas, tá? E enquanto a gente vai fazendo esse preenchimento, né, eu vou passando algumas dicas, né, vou colocando aqui alguns comentários, e vocês que estão aí do outro lado, se tiverem dúvidas, tá? Não deixem para depois, tá? Essa transmissão, na verdade, ela tem um certo delay, como qualquer transmissão, né? Então, façam ali o seu comentário. O Wagner vai pegar, vai colocar aqui para eu ler, né? E aí eu vou respondendo também, tá? Então, vamos lá, vamos começar, né? O Canvas, pessoal, é uma ferramenta, né, visual, tá? Ela funciona bastante, tá? Principalmente com pessoas que têm uma maior facilidade em estar absorvendo o conhecimento, né, por meio de visualizações, tá? Ah, a ideia não é nova, tá? Então, na verdade, o primeiro trabalho feito em cima de Canvas foi até um livro, tá? Que na época ele era muito indicado para as pessoas, né, pensarem seu negócio, abrirem a sua startup, tá? Que o autor é Oleg, aí o resto do nome é bem complicado, né? Mas é um livro que vendeu bastante, que é o Business Model Generation, tá? Tem ele aqui no Brasil, tá? Ele vende no Brasil em português, tá? E foi vamos dizer assim, o primeiro livro que trouxe essa abordagem de Canvas, tá? Um livro bem completo, tá? Pouco tempo depois, tá? Para a galera aí também do gerenciamento de projetos, né? O José Finocchio, né? Ele também escreveu um livro sobre um Canvas, só que um Canvas voltado à gestão, à gerência de projetos, tá? Que é o Project Model Canvas, tá? Esse livro também já tem um tempinho, tá? Vende ainda, tá? Um livro com o autor brasileiro, né? Isso é bem legal e é bem focado na questão da gestão de projetos.
E o Canvas que eu utilizo aqui, ele tem, de certa forma, ele se baseia, de certa forma, em algumas, vamos dizer assim, algumas premissas, né, que o Project Model Canvas tem, tá? Então, como é que funciona aqui mais ou menos, né? Então, vocês podem reparar, né, que temos colunas, né, que a gente vai seguir aqui da esquerda, né, para a direita, tá? E essa primeira coluna aqui, né, é basicamente o que está falando lá o Project Model Canvas, tá? Então, no caso, nós temos uma, uma primeira sessão, vamos dizer assim, né? Que eu chamo aqui de motivação. E aqui eu estou trabalhando não com o conceito de um projeto de governança de dados. Aqui está mais amplo, tá? Então, estou falando do programa de governança de dados, tá? Então, a primeira questão que nós temos que resolver, né, quando nós vamos montar um Canvas para o programa de governança de dados, e a coisa que eu falo sempre, né, é a questão da motivação, né? Por que governar dados na empresa? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Aqui, né, na tela de vocês, tá? Mas ao lado do campo aqui motivação, eu coloco sempre, não é, um texto em parênteses que dá uma explicação do que é. Então, aqui o que eu tenho que me preocupar, né? Eu tenho que ter a resposta à seguinte pergunta: por que governar dados na minha empresa, né? E isso é necessário para quê? Porque nós vamos usar essa, vamos chamar assim, essa missão, né, para alinhar as expectativas com as pessoas que terão envolvimento com o programa. Nada pior para um programa, tá? Quando ele começa, né? E as pessoas não sabem a resposta a essa pergunta. Aí cada um gera a sua expectativa. Isso é muito ruim para o time, para as pessoas que atuam diretamente com a governança de dados. Por quê? Não existe um alinhamento. Cada um entende que governança de dados serve para alguma coisa, vai trazer algo diferente para a empresa. E aí, óbvio, né, o programa não decola, tá? Então, provavelmente, né, é bem capaz, tá, de que algumas pessoas que estão aqui, elas sofram um pouco com isso, tá? Então, usando o Canvas ou não, tá? O Canvas é bom que ele vai trazer, né, em um quadro, várias informações importantes do programa, mas a gente tem que ter isso definido, tá? Ah, e aí a dinâmica aqui vai ser o seguinte, tá? Nós vamos fazer aqui ao vivo, né? Tipo Faustão, né? Ô louco, bicho, quem sabe faz ao vivo. Então o que que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou começar a preencher, tá? Então vou simular aqui um post-it, tá? E eu vou botar só numa corzinha aqui mais. Acho que tá bom aqui, né? E aí eu vou colocar aqui a motivação. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá, gente? Mas nessa e nas demais sessões, eu não estou falando de uma empresa específica. Eu estou colocando aqui algumas situações que eu quero fazer alguns comentários, tá? Então, essa motivação, ela tem que estar alinhada com a estratégia de negócio nas empresas, tá? O Wagner está colocando aqui uma pergunta, né? Você chegou a colocar no modo apresentação? Não, Wagner, porque eu vou estar preenchendo aqui, tá? E está aparecendo como miniatura. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou aumentar o zoom aqui um pouquinho. Vou aumentar o zoom aqui para ver se melhora, tá? Mas como eu vou editar, eu não consigo editar no modo apresentação, tá? Então, se vocês estiverem achando que está pequeno,
também, gente, avisem que eu aumento mais o zoom aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um texto único, tá? Para facilitar. Então, imagine aqui que eu esteja falando, tá? De uma empresa que ela tem um cenário, não é? Crítico em relação à qualidade dos dados. Então, boa parte dos dados não tem seus contatos, vamos dizer assim, quentes, né? Tem muito probleminha, muitos erros. E quando eu falo aqui em qualidade, não é? Eu não estou falando só se bate, não bate. Estou falando se a informação é acessível, se ela vai chegar no tempo adequado, se ela é simples, se eu consigo entender ela, não é, de forma simples, se eu não tenho que fazer muita transformação, né? Então tudo isso está entrando aqui, tá? Na minha visão de qualidade, e é claro que eu tenho que estar atento se a empresa também tem esse conceito, que se não tiver, né, provavelmente que eu vou colocar aqui não vai entender, vou ter que melhorar esse texto, mas vamos colocar aqui o seguinte, tá? Vamos colocar o texto aqui falando o seguinte, garantir dados com qualidade adequada. Eu vou acertar aqui. É que eu vou diminuir a fonte. Todo mundo está conseguindo enxergar aqui, pessoal? Se precisar aumentar, eu aumento, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira sessão, tá? Eu vou colocar aqui como garantir dados com qualidade adequada para viabilizar a estratégia da empresa. Aqui vem algumas dicas, tá? Tá faltando alguma coisinha aqui, tá? Porque quando eu olho o texto que está aqui, por isso que a gente tem que ter uma preocupação grande, tá? Para estar fazendo, né, essa gestão das expectativas. Quando eu coloco aqui, garantir dados com qualidade adequada, quem olha entende o seguinte, são todos os dados da empresa. E aí, dependendo do momento, não é, que está o programa, principalmente se a gente está no início, eu não vou ter todos os dados da empresa cobertos pelo programa. Talvez eu nunca vá ter isso, tá? Talvez eu vou trabalhar ali com os mais importantes, os que contribuem mais para a estratégia da empresa. Então está faltando um trecho aqui para eu estar amarrando bem isso aqui, tá? Que é o quê? Garantir que os dados cobertos pelo programa. Aqui eu vou ter que diminuir um pouco. Não vou aumentar o post-it. E aqui eu amarrei mais. Então, ó, garantir que os dados cobertos pelo programa tenham qualidade adequada para viabilizar a estratégia da empresa. Então, o que eu fiz aqui? Eu tomei um cuidado, tá, de estar amarrando isso. Porque se eu deixo solto demais, eu vou ter um problema com a expectativa das pessoas. Então, digamos, começamos o programa agora. Beleza. O que entrou como piloto? Entrou o domínio de dados de clientes. Então, o pessoal que está ali, por exemplo, na área financeira, na área de produtos, serviços, comercial, não é? Eles têm seus dados também, eles utilizam dados de cliente, mas eles também têm outros dados de outros domínios, né? Que nesse momento, ainda, nesse exemplo que eu estou dando, né? Digamos que eu estou começando com piloto e está entrando ali só o domínio de cliente, então isso vai gerar uma expectativa que não vai ser atendida. Então, se eu amarro aqui, tá, da forma como ficou, o que eu tenho aqui? Tá bem amarradinho, e eu forço
as pessoas a entenderem uma próxima sessão que virá aqui, tá até aqui do lado, que são os domínios, a entender o que está coberto. Tá? Então isso traz também uma transparência, tá? Para o programa muito importante, tá? Mas vamos seguir aqui essa sequência. Então vamos começar da esquerda para a direita e vindo de cima para baixo, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Alguma dúvida? Coloquem aí. Na sequência, eu vou colocar os objetivos, tá? Ou seja, dado essa motivação, né? Onde nós queremos chegar. E esses meus objetivos eu vou acompanhar ao longo do tempo, tá? Então eu tenho que ter aqui objetivos com características SMART, né? Então vou ter que conseguir medir eles, acompanhar eles, né? Eles têm que ser acessíveis, tá? Então eu vou colocar aqui, né? Alguns exemplos, tá? Então deixa eu pegar aqui, vou usar um post-it da mesma cor, tá? Eu não vou colocar, olhando aqui, 5, 6 objetivos, tá? Porque a gente vai demorar muito. Então, aqui é para, não é, entender, não é, como nós preenchemos esse canvas. Então, o primeiro objetivo aqui, se eu estou falando de qualidade, não é o quê? A primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando a gente fala em qualidade é qual é a qualidade, né? Ou seja, quais são os requisitos e regras necessários para atuar nos domínios de dados cobertos pelo programa, tá? Então, vou colocar aqui, né, por exemplo, como um objetivo, né, eu não vou chamar de definir, mas eu vou colocar aqui algo do tipo identificar e manter atualizado a relação de gestores de dados do programa. Eu vou botar aqui a Owner para facilitar e Steward. Posso colocar mais um. Então, a primeira coisa que eu tenho que preocupar é o seguinte: eu tenho as pessoas, né? Foi o que eu coloquei aqui, não é? Que vão conseguir fazer essas definições, né? E em cima disso, eu vou botar mais um aqui, tá? É claro que isso aqui a gente faz num quadro maior, não é? Então, posso colocar vários post-its, não nessa primeira sessão aqui, tá? Mas aqui eu posso colocar vários post-its, mas eu venho aqui com 2, por exemplo, e falo o seguinte: então eu coloquei aqui definir e manter atualizada a relação de... Esse teclado aqui em inglês é um problema. Requisitos e regras de qualidade aplicados aos domínios, aí de novo, cobertos pelo programa, tá? Então, eu vou colocando aqui, geralmente a gente vai ter mais de 6 objetivos, tá? Eu coloquei dessa forma, né? Para quê? Para tá facilitando aqui, a gente tem um espaço, né, limitado aqui, né? Eu estou falando aqui, eu estou até na dúvida se vocês estão conseguindo enxergar o conteúdo que está aqui dentro ou não, tá? Por favor, quem estiver acompanhando, comenta, né? Tá bom? Eu consigo enxergar, não consigo? Porque qualquer coisa o Wagner me avisa aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui já preenchendo, né? A gente tem a motivação, né? A resposta à pergunta, né?
por que governar dados na empresa tal, e depois nós vemos aqui com os objetivos, né, onde queremos chegar, levando em consideração essa motivação, tá? Essas duas sessões, elas vêm do Project Model Canvas do professor Finocchio, tá? Dando crédito aqui para ele. E aí, no Canvas de projeto, não é? A parte de benefícios, ela desce aqui, só que é uma coluna só. E aqui eu dei uma adaptada, né? Por quê? Quando nós trabalhamos, pelo menos quando a BLR Data faz um trabalho de consultoria em um cliente, né? O que a gente sempre trabalha como uma premissa, né? A gente vai ter que trabalhar com cenários, porque governança de dados é um programa, isso não é uma coisa que é um projetinho que a gente vai pegar e, cara, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, tá tudo resolvido. Não é isso, tá? É algo que vai consumir aí esforços, iniciativas de melhoria por um bom tempo, tá? E aí, por exemplo, quando a gente faz um assessment, a gente faz um diagnóstico, define uma estratégia, né? E no fim a gente entrega, não é, um plano de ação, um roadmap com cenários de curto, médio e longo prazo. Nesse Canvas eu não falo de entregas, tá? Até porque dependendo da empresa, se eu falar de todas as entregas necessárias, não cabe aqui. Então aqui é uma visão mais resumida, né? Uma visão mais de gestão mesmo, né? E eu tenho que ser bem objetivo aqui. Então, a questão dos benefícios, qual foi a adaptação que eu fiz? Em vez de colocar em uma única sessão os benefícios, né, como um todo, eu coloquei os benefícios por etapa. Então, cenário de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por quê? Os benefícios que eu vou ter aqui em curto prazo, geralmente são benefícios bem estruturantes, tá? Então, é muito comum você começar um trabalho, né, de implantação da governança de dados, e a empresa ela não tem nada, ela não tem política, ela não tem processos, ela não sabe o que é um owner, não sabe o que é um steward, não tem esses papéis definidos, as pessoas não atuam nesse papel. Então, um cenário de curto prazo nessa situação, ele vai basicamente consumir boa parte de uma estrutura que é necessária para a governança de dados começar a rodar. E aí, no médio prazo, a gente começa a rodar alguns processos, né, que foram definidos, e aí sim, no longo prazo, a gente já começa a falar de temas que dependem, né, de iniciativas que foram implementadas no cenário de curto e médio prazo, tá? Então, eu fiz essa adaptação até para quê? Né? Isso aqui é um trabalho, tá? O programa de governança de dados é um trabalho, como eu falei, longo. Então, eu tenho que deixar claro que, nós vamos melhorar a qualidade dos dados. Vamos. Mas a nível, tá, de indicador, de percentual, provavelmente eu não vou conseguir melhorar nada aqui no curto prazo. Porque, como eu falei, eu vou ter que estruturar algumas coisas. Então, é importante a gente deixar claro quais são esses benefícios, na minha visão, tá? Por etapa, para estar, de novo, mantendo o alinhamento das expectativas com as pessoas envolvidas com o programa. Repare que toda hora eu estou falando isso, a gente tem que ter uma preocupação com as pessoas que estão envolvidas. Elas têm que receber a mensagem sempre de que, olha, fizemos isso, evoluímos, estamos neste ponto, falta fazer isso, 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 isso. Isso é importantíssimo, tá? Para um programa de governança de dados. Então, vou colocar aqui, né, curto prazo. Então, vamos pensar aqui o seguinte, tá? O pessoal respondeu aí, gente, se está dando para enxergar ou não. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui como benefício, não é? De curto prazo, o seguinte, tá? Vamos pensar aqui que essa empresa, ela não tem nada, não tem owner, não tem steward. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, como um dos benefícios, tá? Ah,
E aí o que que eu fiz, tá? Definição, nomeação e atuação, que é outra coisa que as pessoas esquecem, né, as pessoas, às vezes, elas entram, eh, numa vibe do tipo: "Olha, tem que definir quem são os owners, quem são os stewards", define, mas ninguém atua, né. Aqui é atuação, ou seja, eu já nesse cenário aqui, né, de curto prazo, já identifiquei essas pessoas e elas já estão atuando nos papéis que elas foram designadas. Ou seja, eu já tenho aqui, por exemplo, um steward, tá, começando a pensar ou até mesmo definir quais são os requisitos de qualidade necessários para aquele domínio que ele é responsável. Eu tenho o Auner aqui chancelando isso, né, batendo ali, né, o Auner tem a caneta, né, então aprovando, esses requisitos. Eu tenho aqui, pessoas, tá, já atuando em comitês. E aí posso colocar aqui como outro benefício, né, então, que é o seguinte, princípio da responsabilidade compartilhada, tá. E eu posso aqui, por exemplo, vou tentar diminuir isso aqui, diminuir um pouquinho essa fonte. Eu posso chegar aqui com o terceiro, por exemplo, tá? E falar o seguinte: eu já tenho as pessoas, né, aqui atuando, elas já discutem em cima dos problemas de forma corporativa. Isso é um benefício, tá, gente? É claro que é um benefício estruturante, mas para quem está em negócio e ele começa a, a entender, né, que ele é parte do processo, que ele tem voz, negócio vai entender que ele ganha alguma coisa com isso, tá? Mesmo sendo uma iniciativa estruturante, tá? E aqui eu vou colocar o seguinte: a gente já tem uma visão dos primeiros indicadores de qualidade dos domínios, aí sempre tomando esse cuidado, tá? Cobertos pelo programa. Ou seja, eu não estou falando aqui nesse 3 que eu já estou rodando um processo de qualidade de dados, que eu já tenho uma solução, que eu já tenho uma ferramenta. Não, nada disso. O que eu estou falando aqui é o seguinte: olha, alguns requisitos já foram definidos e alguém chegou lá no banco, por exemplo, tá? E rodou um SQLzão ali e fez uma espécie de profiling e falou: olha, hoje nós temos apenas 50% dos dados de clientes adequados, preenchidos, corretos, quentes, né? Então a gente já tem uma visão aqui, né, de dados do nosso problema. Coisa que em muitas situações, quando a gente está começando, a empresa fala: olha, a qualidade é ruim, mas é ruim por quê? Ah, não sei. O quanto vocês têm hoje de dentro do que vocês chamam de qualidade, que vocês podem considerar de dados adequados? Ah, não sei. E aqui a gente já começa a ter essa visão, já começa a entender o problema. Tudo bem até agora, gente, nesses exemplos? E relembrando para quem chegou aí no meio do caminho, tá? Aqui eu estou colocando, né, um exemplo hipotético e não estou colocando. Oi, desculpa. Eu não estou colocando aqui todas as informações para todas essas sessões, até porque a gente não vai ter tempo, né? Então aqui é mais para dar um exemplo do que tipo de informação a gente coloca aqui, tá? É,
Então vamos seguir aqui para o próximo, que é o médio prazo. Então vou pensar aqui no médio prazo o seguinte: olha, a sua empresa ela tem esses problemas, então a gente vai começar a ter isso aqui como benefício, né? E aqui, o que que eu já falo? Opa, eu já posso, no médio prazo, ter um serviço de data quality, vamos dizer assim, estruturado, né? Acompanhado por indicadores, botar KPIs que vão ficar menor por KPIs, né? Serviço de data quality estruturado, acompanhado por KPIs, né? Em tá aqui em comitê. Eu podia botar uma reunião de análise crítica, mas eu vou colocar aqui em comitê. Ou seja, aqui toda empresa ela já está discutindo em cima dos números da qualidade dos dados da companhia. Então, eu saí de um patamar aqui que a gente não sabia o que era qualidade, começamos a definir isso, estruturar, e agora a gente já trabalha em cima, tá, do que a gente tem aqui, tá? Vamos sair um pouco aqui da seara da qualidade também, vamos colocar outra coisa aqui importante, né? Que é o seguinte: evolução da maturidade, evolução, maturidade, cultura. Ou seja, provavelmente, tá, no meu programa, né, eu vou ter entregas aqui visando atuar, não é, com comunicação, com capacitação, e aí eu já começo a ter aqui ganhos, tá, referentes a isso, tá. Coloquei isso aqui porque eu quis sair um pouco da qualidade aqui para não ficar tudo igual, tá. E aí eu volto aqui, não, tem um longo prazo, tá. E o longo prazo, qual é o meu benefício aqui? Posso botar vários, tá? Vou colocar só exemplos. Então, os dados passam a ser utilizados também. Ou seja, eu saio daquela, né, daquela aquela característica, vamos dizer assim, né, que a gente tem os dados ali e eles são úteis, né, para os nossos processos atuais, né, e eu começo a usar eles também devido já ter evoluído bastante essa qualidade, essa cultura, eu já começo a pensar aqui em outro patamar, não é? Então, em vez de pensar só em problemas ligados aos dados, eu já começo a pensar aqui em oportunidades, tá? Então, esse é um benefício que, dentro do que foi pensado, nesse exemplo aqui, ele pode ser colocado, tá? Até agora, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vocês estão bem calados, tá? E aí, seguindo aqui, vamos para a segunda coluna, tá? Beleza. Vocês reparam que eu falei bastante, né, em ter uma preocupação, não é, em colocar aqui, não é, nessas informações, né, até para manter o alinhamento, né, que tudo que eu estou colocando aqui em relação aos dados cobertos pelo programa. E que dados são esses? Aí eu vou colocar aqui, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos colocar dois como exemplo, tá? Nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Agora, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, copiem isso aqui e façam na empresa de vocês. Isso aqui é um exemplo hipotético de uma empresa que eu estou montando aqui na minha cabeça agora, tá? Montando um cenário aqui. A empresa de cada um tem os seus problemas, tem os seus cenários, tem as suas estratégias, então vocês têm que entender isso das empresas onde vocês trabalham, tá? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, clientes.
né? E eu posso até ser, em cima do domínio de clientes, eu posso até ser bem específico. Imagine que eu esteja falando aqui de uma empresa que ela trabalha com cliente pessoa física e pessoa jurídica, né? Então vou botar aqui, ó, ou seja, a minha parte da empresa, que é B2C, ela entrou aqui como prioritária. A B2B provavelmente vai ficar para depois, tá? E óbvio, né, uma coisa que eu não falei aqui para vocês, esse Canvas ele vai mudando no decorrer do tempo. É claro que assim, você mudar essa motivação toda hora não é legal, mas, por exemplo, quando a gente começa a colocar novos domínios aqui, a gente tem que atualizar que domínios são esses, e isso vai afetar aqui, provavelmente, alguns objetivos, né? A questão de benefício também pode ser que altere alguma coisinha. Então, vamos pensar aqui que passou um tempinho, aí eu cheguei aqui e falei, olha, agora aqui eu vou também colocar o PJ. Vou só botar de uma cor diferente aqui, para o amarelinho aqui, para falar que depois. Ah, e aí depois, passou um tempo, eu vim aqui e coloquei aqui, por exemplo, a questão do domínio de produtos. Vou botar outra cor aqui, vou botar um laranja. Tá? Então eu vou passar isso, né? Vou atualizar isso durante o tempo. É, lendo aqui, né, o Hélio falou que excelente organização do material, e o Wagner está perguntando se PPT será disponibilizado. Então, eu vou disponibilizar, mas aí eu vou pedir para a pessoa entrar em contato comigo, até para valorizar, né, o tempo que vocês estão, né, dedicando, né, a estar, vamos dizer assim, acompanhando esse conteúdo. Então, para quem depois, para quem assistiu, né, então, por exemplo, todo fim de programa, né, assim, 2, 3 dias depois, mais ou menos, o Wagner, tá? Ele me passa o link, né, onde eu posso baixar o vídeo, e aí eu baixo, até coloco o material no YouTube da BR Data, e eu peço para ele também a relação das pessoas que assistiram. Então, se você assistiu, você está aqui agora, por exemplo, quem perguntou aqui? O Hélio Câmara. Aí vai estar lá, Hélio foi um dos participantes. Aí o Hélio me manda mensagem no LinkedIn, na mesma hora eu gero um PDF, tá? E mando para o Hélio. Aí mando pelo próprio LinkedIn, tá? Eu só não garanto mandar na mesma hora, porque assim, posso estar em reunião, mas aí no mais tardar e até 2, 3 dias eu encaminho, tá? Mas eu mando sim, mas para quem está aqui, tá? Eu não vou disponibilizar, por exemplo, no LinkedIn da BLR Data ou em outro canal. Isso vai ser, esse material eu vou passar só para quem está assistindo, tá? Pode ser assim, pessoal? E aí vamos seguir, né? Ah, então já tem aqui os meus domínios, tá? E aí eu vou pensar aqui, aí aqui eu vou falar um pouquinho de demandas, mas eu não vou entrar aqui a fundo, né, em todas as iniciativas, né, que vêm, por exemplo, de indicadas de um roadmap, né? Porque aqui é para ter uma visão geral, aqui é, por exemplo, para qualquer pessoa chegar, né? Por exemplo, eu já fiz não nessa versão, tá? Essa versão é mais nova, mas eu já montei material desse que o cliente, por exemplo, ele pegou, botou na TV, não é? Fica uma TV na entrada da baia ali onde as pessoas trabalham, não é? Então, isso eu até comentei com ele, né? Falei, cara, isso traz uma transparência enorme, porque tá tudo aqui logo quando as pessoas chegam, né? Então, eu já vi gente que imprimiu também, montou um quadro. Tem gente que pega isso aqui e transforma em um mapa mental, né? Eu gosto também, porque no mapa mental você até adapta, né? Você coloca mais informações, tá? Mas obrigado aí, Hélio, pelo feedback aí do material, tá? Então vamos aqui para as frentes, né? Então, o que que eu imagino aqui nessa empresa, tá? Eu imagino que é uma empresa que ela tem um problema muito grande, tá? Na questão
de aculturamento em dados, as pessoas elas são ignorantes no sentido de falta de conhecimento, né, em relação à gestão de dados e governança de dados. Então, vou botar aqui, por exemplo, uma frente, tá, de. Vou botar aqui uma frente de comunicação e capacitação, tá? Por quê? Não adianta eu seguir o by the book da governança. As pessoas, elas têm que ter comunicação frequente. O tema tem que estar na cabeça das pessoas, né, todo dia, toda hora, tá? Eu sei que isso às vezes é difícil, mas a gente não pode fugir disso, tá? Então, eu vou ter uma frente aqui de comunicação e capacitação, né? E eu coloco aqui os responsáveis, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Os sobrinhos do tio Patinhas, né? Eles trabalham aqui no meu time, né? Eu estou até entregando a idade. Se bobear, ninguém sabe da história dos sobrinhos do tio Patinhas, né? Mas vamos lá, são três patinhos aqui, né? É o Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Então eu vou falar o seguinte, ó, o Guinho, o Hugo, né? O Hugo é responsável pela frente de comunicação e capacitação, tá? Então, eu vou ter algumas demandas aqui e é ele que vai puxar, tá? Eu vou ter outra frente aqui que eu vou estar falando aqui, por exemplo, que é o core da governança. O que eu estou falando aqui? É políticas, padrões, tá, processos. Que aí o responsável vai ser o Zezinho, né? Vai ser o José. O Padrocessos é boa, hein? Deixa eu salvar, né? É... Gente, por que não tá no português? Tá, então tem uma frente de comunicação que tá com o Guinho, o Zezinho tá com o core da governança de dados. E vamos pensar aqui o seguinte, tá? É... Eu tenho um problema sério nessa empresa fictícia aqui, né? Eu tenho um problema sério na minha arquitetura. Eu não tenho arquitetura definida, não é? Existem vários silos. Então, vou botar aqui uma frente. Arquitetura. Que vai o Guinzazinho e Luizinho, né? Vai ficar com o Luiz. Não sei se o Luiz do Tipo Patinhas é com Z, eu conheço. Os efeitos ficam com Z aqui. Eu posso ter outras frentes aqui? Pode, dependendo do que for necessário, né? Eu posso ter frente de qualidade, eu posso ter uma frente do MDM, eu posso separar a comunicação como uma frente e capacitação como outra. Isso vai variar muito, tá, gente, do cenário da empresa. Lembrando que aqui eu estou colocando aqui um exemplo hipotético da empresa que eu estou montando aqui na hora na minha cabeça, tá? É, então, eu já vim aqui, não é, com toda a parte ali, né, do porquê, não é, que vem do Project Model Canvas, né, que é motivação, os objetivos e os benefícios, e aqui eu estou começando a falar do programa, ou seja, o que vai ser contemplado, quais são as frentes, não é, que o cumprimento das iniciativas dessas frentes vão me trazer esses benefícios, tá? É, e aí eu vou pensar aqui agora, não é, qual vai ser o meu modelo de atuação? Primeira pergunta, eu vou ter um modelo de governança de dados centralizado ou federado, tá? Esqueçam distribuído porque isso não funciona, tá? E aí eu vou pensar, olha, nessa empresa aqui, eu vou falar que o modelo
é o centralizado. Vou botar o verdinho, né. Então vou botar aqui, ó, modelo centralizado. E que tipo de estrutura vai ser, não é, a minha governança de dados? Eu vou ter uma atuação mais estratégica, ou seja, eu vou ter um escritório de governança de dados estratégico, ou vou ter uma equipe híbrida, ou seja, eu toco, né, eu trabalho em ações estratégicas, eu trabalho também em algumas atividades operacionais. Exemplo, nós vamos documentar os metadados, tá? Ah, e aí eu vou colocar aqui. Digamos, tá, que nesse exemplo aqui, eu vou falar que é híbrido. Isso é importante, gente, por quê? É claro que quando a gente começa a escrever as primeiras, documentações, as políticas, a gente vai estar falando nessas políticas. No caso aqui desse exemplo, né, que a governança é um modelo centralizado, a atuação vai ser a atuação híbrida, né, porque a gente tem a relação dos processos de trabalho do time de governança de dados, né. Então vou ter o ator ali, né, time de governança de dados, por exemplo, fazendo uma gestão de catálogo, por exemplo, tá. Só que é importante colocar aqui, por quê? Hã Às vezes, do nada, né, chega alguém, né, que foi, vamos lá, digamos que a empresa aqui ela está trabalhando no modelo centralizado, tá? E algum diretor, ou então o próprio diretor da área, foi convidado, isso acontece pra caramba, tá? Foi convidado por uma empresa para assistir um evento lá em Vegas, por exemplo. Foi lá para Vegas, foi lá para São Diego, né? San Diego, perdão, foi para Atlanta, foi para algum lugar longe, né, nos Estados Unidos, por exemplo, e assistir um evento, né, pirotécnico. E aí o pessoal, por exemplo, falou lá muito eu estou falando aqui modelo centralizado, o pessoal falou ali muito em data mesh, né, que data mesh é isso, é aquilo, e aí requer uma governança federada. Aí a pessoa ela não tem conhecimento aprofundado disso, mas ela, por isso que eu falo a importância aqui da comunicação. Ela ficou escutando governança federada, data mesh, data mesh, data mesh. Aí a pessoa chega e fala o seguinte: não, eu quero implantar uma governança federada aqui. A gente falou: ó, a gente já está atuando aqui um modelo centralizado, tudo isso aqui funciona em cima desse modelo, tá? Então, para cortar, às vezes, alguns delírios, vamos chamar assim, delírios corporativos, né, que aparecem nas empresas, tá? Eu já vi bastante, esse tipo, já vivenciei bastante esse tipo de atuação. Eu sei como é importante ter essas questões bem definidas, bem claras e bem transparentes, tá? Para estar passando aqui, tá? Então é importante a gente ter isso aqui, tá? E a gente vai colocar aqui também como vai funcionar a governança de dados, tá? Antigamente, né, vamos dizer assim, há mais de 10 anos atrás, basicamente era o seguinte, né, era uma coisa muito by the book, não é? Então, por exemplo, o DMBOK, né, ele fala de comitê executivo, ele fala de comitê tático, ele fala de time de governança, né? E aí, basicamente, era um modelo centralizado, onde a gente tinha uma equipe de governança de dados, uma equipe, né, dependendo da empresa, se ela é muito, muito pequena, né? E aí tinha um comitê executivo e um comitê tático, tá? Esse modelo funciona hoje? Funciona, né? Mas existem outras formas, né, de estar estruturando essas estruturas de apoio. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que, por exemplo, eu não indiquei ter uma equipe de governança de dados. Aí vocês estão pensando aqui agora, mas quem é que vai trabalhar com a governança de dados? Quem vai trabalhar não é uma equipe, vai ser um squad, perdão, né, que é o pelotão, um squad com pessoas oriundas de
algumas caixinhas da empresa. Tá? Então você vai ter ali, por exemplo, num squad desse, por exemplo, uma pessoa com foco em arquitetura, não é? Outra pessoa ali com um foco em governança, mas muito na questão de controle, que está vindo de uma área. Você vai ter outra ali que vai ter um foco muito na questão da comunicação, capacitação, né? Então você, em vez de criar uma equipe, uma caixinha, né? Uma coordenação, uma gerência, você pode estar criando um squad, principalmente se a empresa ela trabalha muito com metodologia ágil, né? Você adapta melhor a governança, nesse caso, às características da empresa. Agora, toda empresa vai funcionar um squad também? Não. Né? Então, a gente tem que entender isso e colocar aqui. Tá? Então, vamos pensar aqui o seguinte: não vamos ter uma equipe aqui. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, um squad. Um squad GD. Tá? E, digamos, tá, que eu esteja aqui em uma empresa maior, tá? Eu vou colocar aqui cenários hipotéticos, tá? Onde eu vou ter, por exemplo, eu vou ter um comitê executivo, eu vou ter um tático, e eu vou ter aqui um operacional, por exemplo. E, de novo, gente, o preenchimento de cada sessão dessa é de empresa hipotética, tá? Então, entendam que aqui é uma empresa que eu estou montando aqui na minha cabeça e que esse modelo ele atende a essa empresa e não a todas as empresas. Por que eu falo isso? Porque assim, tem alguns haters, né, que às vezes pegam alguma coisa que a gente coloca aqui e distorce, né, e depois vai ficar falando besteira aí no LinkedIn, tá? Então aqui é exemplo hipotético. Então tem que colocar essas estruturas aqui. Mas quando eu olho aqui, o que eu falo? Olha, eu tenho aqui o squad, eu sei que o squad vai estar puxando, vai fazer, né, a governança acontecer, e as decisões vêm nos meus comitês nos 3 patamares. Podia ter colocado um comitê único se fosse necessário? Poderia também, tá? Mas nesse exemplo aqui eu coloquei 3. E coloquei até um que nem é tão comum, não é? Que é o operacional. Pouquíssimas empresas precisam de um comitê operacional, mas nesse exemplo aqui eu coloquei. Tudo bem? Até agora, pessoal? Dúvidas? Vou correr um pouquinho, tá? E aí eu venho aqui para as restrições, tá? O que é restrição? São fatores que limitam, tá, a atuação, né, do meu programa. Então, são coisas que eu vou ter que prestar atenção, que eu não vou poder ferir, né, algum tipo de limitação. Então, imagine aqui essas restrições geralmente estão ligadas a tempo ou algo que vai levar ali a custo, né, uso de recursos e tal. Então, vou falar o seguinte, não é? Vamos falar aqui o seguinte, olha, vou falar aqui o cenário de curto prazo, tem custo. Nossa, 500 mil é muito, depende de cada empresa. Uma empresa menor, você tem um orçamento de 500 mil para governança, pode ser alto. Para outra, já não. Isso aqui pode ser uma mixaria, dependendo do tipo de empresa, tá? Mas eu estou botando aqui um exemplo. Olha, cenário de curto prazo, custo limitado a 500k. Botar algo aqui ligado a tempo também. Então, imagina o seguinte, olha, um dos motivadores da governança é que esse trabalho veio de um apontamento, de uma auditoria, de algo nesse sentido. E aí eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, né, que o cenário de curto prazo, o tempo limitado, vai botar aqui em 6 meses, tá? Essas aqui são situações que podem ocorrer, tá? E as premissas, o que eu tenho aqui, não é?
são verdades que eu vou ter que considerar e vou ter que estar passando isso para as pessoas, né? Ou seja, olha, a gente está atuando desta forma porque isso aqui já foi pré-definido, já foi pré-acordado, tá? Então, vamos lá, uma premissa típica aqui, não é? Vou falar que a GBLR, geralmente as áreas, né, têm siglas, né, as gerências têm siglas na empresa, né? Então aqui é a gerência da BLR Data, tá? Então a GBLR Data é a condutora do programa. Ou seja, o meu squad aqui, apesar de ter pessoas de outras gerências, a liderança, quem vai tocar vai ser alguém da GBLR. Tudo bem? Né? E aí vem aqui com as entregas de valor. Né? Ou seja, o que nós já entregamos e o que tem no backlog. Então, vamos lá. Vamos logo pro backlog, né, que é o to be, né? Ou seja, meu backlog vai estar cheio, tá, gente? Aqui é um exemplo só. Então, eu vou falar o seguinte, olha, no meu backlog, eu vou ter que atuar depois com qualidade de dados e uma das entregas de valor é que eu vou aumentar em 50% o meu indicador de qualidade do domínio de clientes. Ou seja, se eu tenho hoje um valor de 50% dos meus dados da minha base de clientes são tidos como dados ok, dados com qualidade, a minha entrega agora ela vai ter que trazer, né, consequências, né, para que esse meu indicador saia. Se eu vou crescer 50%, é metade, né? Então ele sai de 50% para 75%. É uma baita de uma entrega, tá? Eu não vou botar aqui entrega de valor. Ah, eu documentei o catálogo, as tabelas da. Não, aqui entrega de valor é o que traz valor, tá, para o cliente. Então, imaginando aqui que a gente já está atuando aqui e tal, então o que eu vou falar aqui, ó? É, problema. Não é de ficar usando nome muito inglês, é coisa de consultor que enrola, né? Então, identificando os principais problemas de qualidade na base de dados de clientes. Isso já é uma entrega. Eu já sei, né? É, Aplicação e chama aqui de monetização. Não é monetização, os principais problemas de qualidade na base de cliente e também estimativa do custo da má qualidade. Ou seja, aqui poderia ser outro, tá? Então, eu estou entendendo aqui que nesse cenário hipotético nós já fizemos o quê? Identificamos quais os principais problemas e também a gente já tem uma estimativa do quanto a empresa ela perde em relação a esses problemas. E aí, de novo, né, reforçando, tem que ser entrega que dê valor. Não é assim, como eu falei, né, a empresa que está começando um programa, provavelmente tem documentação nenhuma, não é falar, olha, criei os meus termos de negócio, documentei meu catálogo, já estou fazendo linhagem. Isso não é entrega de valor. Aí tem gente que não gosta de escutar isso, mas isso tudo tem que ter e é obrigação, tá? Então ter um catálogo atualizado, trabalhar com linhagem, blá, blá, é obrigação, tá? A governança ela tem que cumprir as suas obrigações, óbvio, mas ela tem que pensar nessas entregas de valor, que é isso aqui, tá? Que vai fazer com que as pessoas em negócio comprem o programa, tá? Deixa eu correr aqui, tá? É, Stakeholders, né? Então eu vou ter aqui as pessoas-chave
que eu vou ter uma preocupação maior em estar alinhando as expectativas com elas, né? Então, vamos lá. Opa, não dou aqui, né? Então, quem eu vou ter aqui, por exemplo, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, a Diretoria de Planejamento Estratégico. Digamos que eu esteja falando aqui de um negócio regulado, digamos que eu esteja falando de uma seguradora. SUSEP é um stakeholder importante, porque vira e mexe, vem aquelas circulares ali, bombásticas, que mexem com a empresa inteira. Eu estou falando aqui de cliente, né? Então, cara, diretoria de marketing e relacionamento. E aí eu vou colocando aqui. Essas pessoas, essas áreas, os representantes dessas áreas, eu vou ter que ter um cuidado maior, uma preocupação maior aqui em atendê-las, tá? Tudo bem até agora, pessoal? Vamos colocando as perguntas. E aí, para estar fechando, como é que eu vou medir a evolução, não é? O acompanhamento dos meus resultados, das metas, não é? Então, vou criar OKRs aqui, não é? Então, vou colocar aqui, por exemplo, um OKR de cumprimento da provavelmente já foi atendido aqui, né? Da metodologia. É estruturante, mas é importante que eu tenha políticas aqui, não é? Eu posso colocar aqui também, não é? Percentual de redução de dados sujos, redundantes, né? Digamos que eu tenha aqui uma parte de engenharia com nenhuma governança, eu gasto pra caramba, não é? Então vou botar aqui também outro. Aqui não precisa botar muito também não, tá? Senão a gente acaba não conseguindo redução no custo, tá? São formas da gente acompanhar o resultado, né, das ações do programa. E o custo, né? Aqui eu vou dar um chute, né? É claro que isso aqui é uma informação que a empresa tem que ter, né? Qual a verba do meu programa. Eu posso até aqui separar, tá? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, no meu curto prazo, o custo é limitado a 500, né? Então, posso virar aqui o seguinte, ó, curto prazo, 500k. Aí estou trabalhando com orçamento para o ano que vem, de repente médio prazo. Aí vou aumentar um pouquinho, já mostrei valor. Aí vem aqui para 800k. E aí vou falar aqui de longo prazo, a ser definido, né? Posso botar algo nesse sentido. Digamos, de novo, aqui é uma simulação, é um exemplo hipotético. Não vão taxar do tipo, ó, você vai gastar 500 mil, 800 mil em cenários. Não é isso que eu estou falando, tá? É só para estar mostrando aqui para vocês uma visão de preenchimento. E aí, desculpa, Wagner, eu passei um pouquinho do tempo, né? Eu tenho todo o meu canvas aqui preenchido, tá? O que vocês acharam? Né? É claro que assim, eu fiz correndo isso, o preenchimento de um material desse, a gente não faz uma hora, não é? Existem formas da gente preencher, então, em muitas situações, por exemplo, eu faço isso no nosso trabalho de consultoria, entrego no fim do projeto, às vezes o cliente nem sabe que eu vou entregar isso, aí quando chega eu entrego, né? Às vezes a gente faz no início para pensar no modelo, né? Aí a gente envolve pessoas, faz uma espécie de dinâmica, né? Então, tem várias formas da gente construir esse canvas aqui, tá? Bom, gente, alguma dúvida? Wagner, você pode chegar aqui para passar Cheguei! os últimos comentários, né? Queria falar do evento também, né? Isso Do aí. Dama, né? O Dama Summit acontecerá em novembro, Dia né? 12. E eu tava fora, né? Envolvido com nessas 3 semanas que passaram, né? Estava envolvido com outras coisas. Semana que vem a gente vai começar a fazer a divulgação dos canais do Dama.
vou gravar um vídeo, né, fazendo essa divulgação. E aí, Wagner, o que você acha? Grava o vídeo assim, com essa barba, tira a barba, né? Cara, tá bom demais. O que vale é o Ah, conteúdo. É é o igual eu falo assim, conteúdo, ó. né? O jeito que eu gravo aqui também, eu não preocupo muito com isso, não. O pessoal É, gosta do que tá sendo falado. é, e eu só não vou gravar igual o jovem tranquilão, né? Que tem aquele cabelão ali. Se bem que ele fez um shape novo lá, né? Mas assim, vou gravar um vídeo, vou divulgar nos canais do Dama, não é? E esse evento vai ser diferente dos últimos, né? Ele vai ter uma pegada bem mais corporativa, vai ser um evento muito maior, né? Mais estruturado. E acompanhe, já tem ingresso sendo vendido, né? Pré-lançamento, né, Wagner? Na própria plataforma aqui da Digital Edu. Se vocês entrarem no Digital Edu, vai ter uma seção de eventos ali, e aí vocês podem ali clicar, já acessar as primeiras informações, tá? Mas anotem aí, esse evento será icônico, né? Vamos Pode ter arrebentar aí, certeza. né? E é Pode ter isso, certeza, né? viu, Bergson? É, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o Canvas, quem me mandar depois, né, quiser esse material, eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar ele da forma como tá, eu vou salvar e eu vou mandar o template também, tá? Mas para quem fizer aquilo que eu falei, olha, assistiu o evento, né, e me manda por uma mensagem no LinkedIn, aí eu vou ver, Wagner, fulano de tal, assistiu? Ah, tá aqui, né? Beleza, eu vou pegar e respondo, já mando, tá? Não garanto mandar hoje, até porque o Wagner deve mandar esse relatório só daqui a uns 2, 3 dias, tá? Mas assim que eu receber e vocês mandarem, eu vou estar encaminhando, tá? E aí também dentro do meu tempo, né? Porque assim, tem dia que eu chego, reunião direto. Então hoje, por exemplo, eu tô com uma molezinha aqui até 11 horas. Depois de 11 horas, é direto até 7 Ô, da noite, né? Bergson, o pessoal Beleza. colocou aqui, ó, o Eduardo Uhum. Mendonça. Excelente conteúdo, muito obrigado. O Hélio Câmara, excelente momento de muito rico. Parabéns, professor. E a Digital Obrigado. Edu, obrigado também por mais um momento enriquecedor. O Paulo Rossi também, parabéns, obrigado. O pessoal está aqui agradecendo. Estavam compenetrados mais em adquirir o conhecimento, né, que você tem aí Isso. para contribuir com as pessoas, né, Bergson? Isso aí. Beleza, gente. Obrigado. Próxima semana estaremos aqui de volta, né, no mesmo bate-horário, bate-local, né, e mais um Manhã com Dados aqui na É Digital isso Edu. Tá? aí. Vou E colocar aqui aí, agora o link do isso. certificado, tá? Tá no chat. Uhum. E aí, pessoal, mais um pedido aqui. Por favor, compartilhem, não é? Quando a gente faz, e assim, não só do Manhã com Dados, tá? Os outros eventos também do Digital Edu, porque que está acontecendo, tá? Cada vez mais o LinkedIn ele está limitando o alcance dos posts, né? Porque no fundo o que ele quer? Ele quer que todo post ele seja um post patrocinado. Só que não dá. Também se todo mundo for patrocinar, além de ser um custo muito alto, ele vai começar a limitar para quem vai estar pagando mais, né? Então vamos deixar, não o LinkedIn, né, um pouco mais, digamos assim, mais democrático. Então a gente precisa do apoio de vocês. Então uma curtida, um comentário ajuda bastante ao algoritmo do LinkedIn, né, a estar fazendo, né, que o post, né, que o comentário ali vai chegar para mais pessoas. Então, outro dia eu conversei com um colega, né, ele veio reclamar, pô, eu tô postando as coisas, tu não curte mais, tu tá com raiva de mim? Eu falei, não, você não tá postando nada. Não, eu tô, o que que aconteceu? Eu falei, cara, desculpa, não tá aparecendo, né? E aí, assim, tive que entrar no perfil dele e vi, cara, realmente nada daquilo que esse cara tava postando eu tava vendo, né? E ele é uma pessoa que eu sigo, né? Então, pedir esse favor encarecidamente a vocês, tá? O momento, né, da área é um momento que, cara, com essa puxada aí de A, tem tudo a ver, então a gente pode crescer, mas, assim, tem que ter mais divulgação, tá? É isso aí, Bergson. Inclusive, gente, depois, se acabar aqui, é assim que a gente der o tchau aqui, botar a vinheta, na parte superior, vai lá em meu painel, depois vai em cabine de fotos, ok?
E lá você vai poder tirar uma foto com a logomarca do Manhã com Dados, que acontece toda sexta-feira às 9 horas, tá? E compartilhe nas redes sociais. Pode marcar eu e o Bergson, a Digital Edu. Inclusive, eu até vou pedir também desculpas para todo mundo que está aqui. Esse último mês eu não consegui acompanhar muito o link, as postagens. Eu vi que tem aparecendo lá mais de 500 coisas que eu tenho que ir lá e curtir. Só que eu não. Eu devo voltar na semana que vem a minhas ações nas redes sociais, tá, gente? Então também. Mas pode colocar lá que uma hora vai chegar o nosso comentário para vocês. Maravilha, Beleza. Bergson. É isso aí. Grande Um a- abraço. Então, ó, a pessoa que vai, até colocou, ó, disponibiliza seu contato no LinkedIn. É só botar lá no LinkedIn, Bergson Lopes, tá? Aí vai aparecer esse cara aqui, com essa cara aqui, né? E adiciona ali e vai ser um prazer eu passar o material para quem assistiu, tá? Eu coloquei no chat também aqui da Digital Edu, tá, gente? Ó. Ah, legal, Wagner. É só subir um pouquinho acima do vídeo, acima do link. Vou botar de novo aqui, ó. Bergson Lopes. Excelente. Fechou? Simbora. Então, pessoal, grande abraço, beijão do Bergson e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.